Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Hoje nós vamos refletir sobre este privilégio chamado por Deus para cada um de nós como cristãos, darmos testemunho do Senhor, seja quais forem as circunstâncias. Um dos textos bíblicos que mais me impressionam a respeito da convicção desse privilégio está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 23 a 31. Uma impressionante maturidade espiritual da Igreja Apostólica, a igreja ainda no seu nascimento. Logo depois de Pedro e João terem sido soltos, nos diz o texto sagrado: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos, que os haviam proibido de continuar falando de Jesus. Versículo 24 continua: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Meus queridos, esse texto é impressionante. Eu confesso que, quando eu leio, sempre me causa um impacto da maturidade espiritual dos cristãos da primeira geração. Eu mesmo não tenho essa maturidade. Eu confesso para vocês que em situações de adversidade, perseguição, de lutas e de dor, isso me abate profundamente o espírito, e a minha oração, sem dúvida, é: Senhor, alivia essa dor que estamos sentindo. No entanto, estes irmãos demonstram uma profunda maturidade, de uma crença, uma segurança e um benefício da sua teologia para o seu coração muito grande, porque eles se dirigem a Deus reconhecendo a soberania do Senhor. Vejam que a oração começa dizendo: Tu, soberano Senhor, fizeste os céus e a terra. A soberania de Deus expressa não apenas nas obras da criação, parece até que tenham lido o breve catecismo de Westminster, né? Mas a soberania de Deus demonstrada também nas obras da providência. Eles reconhecem que as oposições que houveram sobre o Jesus Cristo estavam cumprindo o propósito de Deus, o plano designado pelo Senhor. Deus se utilizou da maldade do coração daqueles homens para cumprir o seu plano eterno de salvação. Ele diz: e fazerem tudo o que tua mão e teu propósito predeterminaram. E aí eles chegam a uma conclusão impressionante. A petição da igreja, a única petição é: Senhor, olha para as ameaças que estamos enfrentando. Eles reconhecem, não é uma situação boa, estão enfrentando as ameaças, mas ao invés de pedirem alívio, eles pedem a intrepidez. Eles concedem aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, na certeza de que Deus cumpriria os propósitos. Ele diz: enquanto tu estendes a mão para fazer curas, milagres, prodígios e tudo aquilo para glorificar o nome do Senhor por intermédio de Jesus Cristo. Impressionante, irmãos. Eu fico pensando que nós deveríamos aprender com estes irmãos e orar a Deus também, dizendo: Senhor, nos dá sempre intrepidez para falar a tua palavra, seja qual for as circunstâncias. As dificuldades, as lutas e as oposições estão debaixo do teu controle, do teu comando. Dá-nos tão somente a coragem e a disposição para falar, enquanto o Senhor faz os resultados. E a Bíblia diz que Deus ouviu, aquele lugar tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com toda a intrepidez. Para nós, contemporâneos, uma das coisas que mais nos dá medo e causa dor em nosso coração é o sofrimento e as dificuldades. Nos abatem o espírito. Confesso que ocorre comigo muito mais do que eu gostaria de admitir. Mas isso me faz lembrar também alguém que depois, muito tempo depois, tendo sido convertido, alguns anos, né? Depois sendo convertido, o apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja, vem a dizer aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 12, o seguinte:
Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, pois ele estava preso, em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. De novo, queridos, a mesma convicção. Senhor, tu és soberano, coube a tua providência que eu viesse a estar preso, mas eu não perdi a oportunidade, mesmo preso, estou pregando o evangelho para aquela guarda que me acompanha, a chamada guarda pretoriana, uma guarda especial. E este testemunho este conhecimento que eu continuo falando de Cristo no meio dessas dificuldades, tem animado os irmãos que têm ficado ainda mais corajosos. Vamos adiante, Deus está no comando, está no controle mesmo no meio da dor e da dificuldade, e muitos irmãos estão pregando sem assombro a palavra de Deus, com coragem e com intrepidez a palavra do Senhor. Impressionante, irmãos. Como todos nós, e veja, não é apenas o apóstolo Paulo, ali foram os irmãos que ouviram o relato de Pedro e João, que saíram e falaram com mais intrepidez. Aqui são os irmãos que, conhecendo as dificuldades de Paulo, se veem estimulados e dizem: Deus é soberano, Ele é bom, Ele está no controle, Ele nos deu essa adversidade, mas continua sobre nós o privilégio e a responsabilidade de testemunhar de Cristo. O que nós devemos fazer é tomar o cuidado para que a nossa palavra não seja contaminada com amargura, com raiva e com revolta. E aí eu me lembro das palavras de Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nós não podemos deixar nossa angústia, nossa dor nos abater, calar o nosso testemunho, mas termos sabedoria para entregar a palavra de acordo com a realidade de cada um, sensível ao momento que estão vivendo, às suas necessidades, e pregar com a certeza de que é a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças por esta palavra e pedimos o poder do teu Espírito renovado sobre a nossa vida para nos dar intrepidez e coragem para sempre darmos testemunho sobre o teu Filho Jesus Cristo, aqueles que tu, na tua providência, pões sob a nossa influência. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos em Cristo, animando-os a darem esse testemunho. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Aguardo você amanhã.